Bom, gente, mais uma mini encontro, monólogo, tudo isso que a gente falou. Bom, algumas perguntas foram feitas das formas mais diversas possíveis. Nada daquilo deu muito certo de organizar bem as perguntas. Então, assim, eu recebi por WhatsApp, outras por e-mail, outras em mensagem particular. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer, ao longo das minhas explicações aqui, eu vou respondendo as perguntas. As perguntas giraram em torno, principalmente desses exercícios que eu passei, que foram 3 exercícios, de trabalhar com velocidade diferente, trabalhar com pontos de vista diferentes e trabalhar com o motivo de cabeça para baixo e cabeça para cima, que são 3 exercícios bem básicos, assim, de observação. Então, pessoas me dizendo assim, eu gosto de copiar, mas eu acho que a cópia não é bem criar e tal. Em primeiro lugar, assim, eu acho bonito alguns artistas, eu citei até o Steinberg na outra vez, que fala sobre o que é o desenho de observação para ele, quer dizer, o intérprete, um pouco como um violonista, por exemplo, um instrumentista, ele vai interpretar uma peça do Villa-Lobos, todos têm a mesma peça, cada um de uma maneira diferente. Cada um vê essa garrafa de uma forma diferente. Então, isso tem uma certa humildade de se colocar a serviço do trabalho, mas não que seja uma cópia fiel do que a gente está vendo. Zezé me dizia, por exemplo, que tudo na natureza poderia ser sintetizado em 3 formas básicas. No plano seria o quadrado, o círculo e o triângulo. Assim como tem as cores primárias e as outras cores seriam a mistura dessas, a gente pode imaginar que tenham essas formas primárias. Então vamos pensar, por exemplo, aqui uma forma primária, né? Dentro disso aqui, vamos fazer com que o nosso motivo caiba, né? Como o Miguel Ângelo dizia, né? Tá tudo dentro da pedra, eu tiro o excesso. Então esse bloco aqui, vamos ver, aqui, por exemplo, tem um eixo, que seria o eixo principal do meu. Aqui, vamos ver, é o meu vaso, né? Então, isso me perguntaram, por isso eu estou falando, por exemplo, criar uma estrutura, um esqueleto do desenho através de uma geometrização desse desenho, como se fosse um esqueleto mesmo, né? Tu faz um edifício, primeiro tu faz toda a estrutura básica ali, e depois vai recheando. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma forma que sai daqui, né, que seria como se fossem elipses, né, elipses, e depois aqui outra, que seria uma outra elipse, né, e assim. Bom, outra coisa que me perguntaram, por que eu falei em apontar o lápis assim, e por que ter uma superfície de contato maior? Porque, por exemplo, uma linha, no momento em que eu trabalho com uma linha, e eu quero dar a essa linha aqui um relevo, um volume, no momento em que essa linha ela é plana, ou seja, ela é exatamente a mesma espessura e da mesma intensidade, ela tem um plano. Nós temos um plano aqui, né? Vamos supor, no eixo matemático aqui do x, do y, né? E do x, é uma linha reta, um plano, né? No momento em que essa linha caminha no espaço do eixo z, por exemplo, eu tenho um eixo z aqui da profundidade, essa linha, ela já é espacial. Então, no momento em que essa linha dança no espaço, eu tenho a ideia de que ela vai, né, que aqui ela está mais perto, as coisas que estão mais perto, elas têm mais contraste do que as coisas que estão mais longe. Então, essa espacialidade é o que a gente chamou de a modulação da linha. No momento em que eu pego o lápis assim, isso me possibilita. E quando o lápis está apontado com o apontador, eu não tenho tanto essa variação no lápis, ou mesmo o lápis poder variar isso. Por outro lado, também tem outro aspecto, que é o seguinte: quando eu
trabalho com um lápis assim, e eu estou fazendo um desenho grande, maior, eu tenho todo o controle dessa folha. Quando eu vou lançar o desenho na folha, eu posso ir para lá, como por exemplo, num escritório, o chefe fica ali no meio, ele tem o controle do que está acontecendo, né? Estou dando um exemplo meio besta, mas é um pouco isso, né? Quer dizer, eu tenho controle, eu consigo, eu não perco a proporção do todo. No momento que eu for fazer lá a sobrancelha da figura, se eu quero fazer um homem, e o detalhe, aí eu posso pegar aqui usar esse compasso. É como a gente ter, gente, é como a gente ter um alicate, que tem 300 mil funções, ele faz isso, faz aquilo, corta a unha, não sei o quê, e a gente não sabe usar, a gente só usa essa aqui, ó. Mas a gente pode usar essa, 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 a gente pode usar isso, a gente pode... Então, vamos primeiro aprender a usar o nosso alicate, que é o nosso corpo, e essa prótese, que no caso é o lápis, ou pode ser isso aqui, né, que é uma prótese do meu corpo, etc. Tá bom? O fato é que nós vamos trabalhar hoje procurando fazer um desenho de uma mesma coisa. Eu posso pegar aquele cactus, os orientais ficavam a vida inteira desenhando um bambu, um simples bambu, fazer 1000 bambus por dia até ser aquele bambu, aquele gesto, aquele momento. Então, eu fico com o meu cactus ainda e vamos desenhar esse cactus, ou o que seja, pode ser um sapato, o que vocês quiserem, enfim, qualquer objeto, qualquer cor, pode ser uma pessoa, mas que ele caiba toda a folha, o máximo possível da folha. Peguem um lápis assim, para que quando vocês estão aqui, vocês não percam a proporção daqui, tá? Para vocês terem uma visão do todo. É o macro desenho, depois o micro desenho é o detalhe, né? Aquilo que vai... Então, vocês têm uma noção do macro, daquilo que está o todo. E depois vocês vão fazer um desenho bem pequenininho, usando um pedacinho, vamos dizer, desse alicate aqui, que é esse corpo, tá bom? Vão fazer o máximo que vocês puderem, dentro dos materiais que vocês tiverem, do espaço que vocês tiverem, no papel, se for papel menor, e depois o mínimo. Esse é um dos exercícios. O outro exercício que a gente vai fazer é um exercício que é o seguinte: quando a gente trabalha de observação, todo o trabalho de observação, eu estou observando aqui, e aí eu estou aqui no meu cavalete, ou na minha mesa, ou no que seja. No momento que eu estou aqui, eu já não estou com o objeto, eu já estou com a memória do objeto. Eu já estou desenhando de memória, já não é uma observação. O desenho de observação mesmo é o que a gente chama de desenho cego. Eu estou enxergando ali e desenhando aqui ao mesmo tempo. Vocês podem fazer esse exercício, que é o desenho realmente de observação. Só que vocês não sabem o que está se passando aqui. Vocês podem ver uma surpresa enorme. Não interessa muito o resultado em tudo que a gente faz aqui. O que interessa é esse processo, entender um pouquinho como é que se passa. O segundo exercício, nós vamos pensar, por exemplo, num outro objeto, um objeto qualquer, e vamos imaginar esse objeto. Por exemplo, o cactus. Vamos imaginar um cactus. Vamos desenhar de imaginação. Vocês podem até descrever esse cactus, gravar no celular, ou escrever, descrevendo esse cactus, tem isso, tem aquilo, descrever e desenhar aquilo que vocês imaginaram conforme essa descrição. Ou pedir para alguém descrever alguma coisa, algum objeto. Depois vocês vão colocar esse cactus ali, ou esse objeto, que em princípio vocês não conhecem ou não lembram, e coloquem na frente, em cima dele. Vocês vão colocar, por exemplo, aqui nesse cactus, eu vou colocar tapar. Eu vou tapar. E aí vocês vão destapar e contar 30 segundos, como se vocês fossem ficar cegos, nunca mais fossem olhar esse cactus na frente de vocês, tá? Então vocês prestem atenção máximo, concentrem o olhar para aquele tempo e depois fechem isso aqui. Vocês podem até fazer tempos diferentes, podem fazer 30 segundos, depois 2 minutos para ver a diferença. E depois vocês vão desenhar de observação,
tá? Esse exercício é muito interessante para aguçar a percepção, para ver como que o desenho de memória e para ver também que o desenho de memória, ele em geral, ele é uma mistura do desenho de imaginação com o desenho de observação. Tem gente que tem uma memória visual muito mais aguçada, outros têm uma memória áptica, mais ligada às sensações. E outros, tem pessoas, por exemplo, que lembram o que a gente estava vestindo a semana passada, outros nunca, não têm a menor ideia. Então, isso é interessante para fazer esse exercício. E outro exercício, que é um exercício para ver, a gente nunca sabe, isso é uma das coisas muito recorrentes, assim, das perguntas, mas quando é que está pronto o desenho teu? O teu desenho é uma riscalhada, quando é que ele está pronto, essa riscalhada? Mas só que às vezes eu demoro muito tempo até considerar essa riscalhada pronta, às vezes boto fora essa riscalhada, porque não fica como eu acho que tem que ficar, ele tem muito penso, embora às vezes possa não parecer. Então, isso é só quem decide, é o artista, mas como que ele decide, né? Então, o exercício é o seguinte, vocês vão fazer um trabalho, que pode ser de observação, de imaginação, como quiserem, e vocês vão terminar esse trabalho muito antes do que vocês terminariam. Muito antes. Vocês vão ficar frustrados, vocês não vão poder, como se alguém estivesse arrancando a folha de vocês. E depois vocês vão fazer o mesmo trabalho e vocês vão ter que trabalhar mais do que normalmente vocês pagariam, tá? Uma das coisas muito interessantes que essa coisa de poder filmar quando a gente está trabalhando é que vocês vão filmando. E aí vocês, bom, aqui nesse ponto estava bom, eu estava ganhando no jogo. Aí depois eu perdi tudo. Isso é muito interessante, porque eu sempre digo para os meus alunos que é como um jogador, o cara que desenha. Ele tá jogando ali. No momento que ele começa a jogar a mãe, que ele começa a perder tudo, aí é hora de parar. Mas, ao mesmo tempo, quando que é o momento de parar? Isso é muito difícil, porque ele não pode parar porque ele está com medo de arriscar. A coisa mais importante para o artista é arriscar. Pensando nessa coisa do tempo de acabar o desenho, né? Tem uma professora que trabalhava com crianças e fez uma exposição maravilhosa, linda, um crítico foi lá, ficou apaixonado, mas quem é essa professora gênia que fez isso? Aí foi falar com a professora disse, mas qual é o seu método? Que coisa maravilhosa. Ela disse, mas eu não tenho método nenhum, simplesmente quando eu acho que está pronto, eu arranco da mão das crianças. E é isso, né? É saber parar. Então, nós vamos continuar trabalhando com observação um pouco ainda e depois vamos partir para outras coisas, tá bom?